الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador, e que a paz e as bênçãos de Allah estejam com o nobre, com o mais nobre de todas as criaturas, o nosso querido e mensageiro, nobre profeta Muhammad, com seus familiares, companheiros e todos aqueles que o seguem até o último dia. Falamos ontem da conduta que as outras pessoas falaram sobre Muhammad, então vamos falar um pouco sobre algo polêmico. Na verdade não é polêmico, mas algumas pessoas que têm ódio no coração faz isso polêmica para difamar o Islã, a religião pura. O casamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com Aisha radiyallahu ta'ala anha. É sabido que o profeta casou com a Aisha, ela tinha 9 anos de idade. Para explicar, nós devemos entender, a qual nos preparamos aqui para todos, a vida conjugal do profeta sallallahu alaihi wasallam antes do seu casamento com Aisha radiyallahu anha, antes de Aisha existir. Primeiro, o profeta sallallahu alaihi wasallam casou-se na sua juventude, aos 25 anos de idade. Quando ele tinha 25 anos de idade, ele casou pela primeira vez, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E ele casou com uma senhora chamada Khadija. Ele casou com a Khadija, que era muito mais velha que ele. E ela já era viúva também. Ou seja, Khadija, muitos relatos falam que ela tinha 40 anos de idade e ele, profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, tinha 25. E isso não aconteceu por motivo que o profeta era pobre ou porque ele tinha algum interesse em Khadija, ou seja, materialmente ou da vida mundana. Jamais. Nem para elevar a sua ascendência. Ele era um comerciante conhecido pela sua honestidade, pelos habitantes de Meca, sallallahu alaihi wasallam. Ele sabia trabalhar com comércio, o profeta Muhammad. Então, cada um desejava que o seu dinheiro fosse utilizado por ele no comércio. Não havia entre os habitantes de Meca quem tivesse uma ascendência e posição mais importante do que a dele. Ele era Hashimita, descendente de Hashim, de pai e avô. E seu avô Abdul Muttalib era o chefe de Meca, sem rival. Sua mãe e tios maternos pertenciam a Banu Zahra, uma tribo conhecida em Meca. Ou seja, o profeta tinha um nome já, sallallahu alaihi wasallam. Todas as casas de Meca, talvez todos os árabes na época desejavam o profeta Muhammad como genro. Mas ele escolheu casar com quem? Khadija, bem mais velha que ele, e viúva. Segundo ponto, o profeta sallallahu alaihi wasallam passou toda a sua juventude ao lado da senhora Khadija. Seu casamento com Khadija ele honrou e não casou com outra mulher enquanto ela vivia. Enquanto Khadija vivia, ele não casou com outra, só ficou casado com Khadija, radiyallahu ta'ala anha wa sallallahu alaihi wasallam. Já com 50 anos de idade, apesar da sociedade ao seu redor permitir ao homem casar por 2, 3 ou mais vezes, naquela época já existia isso, não há nenhum registro antes e depois do seu casamento ter olhado para alguma mulher ou ter se desonrado, correndo atrás de escravas ou mulheres formosas. Quão numerosas eram em Meca, se tivesse acontecido isso, com certeza os seus inimigos em Meca seriam os primeiros a divulgar isso, acusando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esse período é considerado do aumento dos desejos dos homens, porque o profeta era jovem, tinha força, 25 anos, entendeu? Terceiro ponto, o profeta sallallahu alaihi wasallam casou depois do falecimento de Khadija. Quando Khadija faleceu, morreu, radiyallahu ta'ala anha, ele casou com uma outra mulher idosa também. Ele casou com uma outra mulher idosa, também viúva, mais velha do que ele.
conhecido como Senhora Sauda, filha de Zam'a, radiyallahu anha, para consolá-la e sustentá-la após o falecimento de seu marido na Abissínia, na África, que foi a primeira imigração. Então, para não deixar ela sozinha, o profeta casou com ela, mostrando a conduta de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Os intelectuais de Meca, ou os equitativos, examinaram sobre isso a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e falaram que, na verdade, o profeta Muhammad, ele honrou a Khadija e honrou Sauda e honrou todas as pessoas que ficaram dentro ou em volta dele, sallallahu alaihi wasallam. Depois, a gente fala também daquilo a qual todo mundo quer saber. Como que era o profeta e o seu casamento com Aisha, radiyallahu ta'ala anha. O casamento com Aisha nada mais foi do que al-wahi min Allah. O que é o wahi min Allah? É uma inspiração divina, não inspiração dele próprio. O casamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com Aisha radiyallahu ta'ala anha foi inspiração divina de Allah, uma ordem de Allah. Sabe-se que o sonho dos profetas e mensageiros é el-wahi, é uma inspiração divina, como foi o sonho de Ibrahim alayhi salam. O profeta Abraão, quando sonhou que estava degolando o seu próprio filho, o que ele teve que fazer? Ele teve que degolar o seu filho, só que aí Allah deu um cordeiro presenteando Abraão. Todo mundo sabe dessa história. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, profeta Muhammad, ele viu no seu sonho Aisha radiyallahu ta'ala anha, e um anjo junto o informou que seria sua esposa. Essa Aisha vai ser sua esposa. Foi isso que ele viu no sonho. Observe então o que o profeta falou, a narrativa do profeta sallallahu alaihi wasallam, que foi transmitido por Hisham, baseado em seu pai, baseado na própria Aisha radiyallahu ta'ala anha, que disse: eu a vi em sonho, profeta Muhammad, eu a vi em sonho por 3 noites seguidas. Ele sonhou 3 noites seguidas, e o anjo a trouxe para mim envolvida em uma seda, dizendo-me: esta é tua esposa. Descobri o rosto coberto e vi que era tu, ó Aisha. Disse a mim mesmo, Aisha estava falando, se isso provém de Deus, irá acontecer. Olha o que o profeta falou, se isso provém para mim, então vai acontecer. Deixa na mão de Allah. Então o profeta casou com a Aisha porque recebeu uma ordem. As palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é: se isto provém de Allah, então isso acontecerá. É uma ordem de Allah. O profeta sallallahu alaihi wasallam via os opositores e os rancorosos em outros que desconheciam as questões e estranharam o abençoado casamento somente nesta época apenas. Ele informou que se era uma ordem de Allah, ele a realizará, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam arredava pé da revelação de Allah. Ele obedecia ao seu Senhor, confiava nele, consciente de que era Allah, o prudente, o único todo-poderoso que pode tudo. Por isso que nós agradecemos a Allah por tudo que acontece na nossa vida, e quando vir uma ordem no Corão ou dentro da Sunna, nós devemos acatar, mesmo que vai contra nós mesmos. Então a confirmação, aí agora vamos falar como que foi esse casamento. Primeira coisa, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assim que teve esse sonho por 3 noites seguidas, ele quis confirmar al-haq an-nisa, o direito das mulheres de aceitar ou rejeitar o casamento. Quem fala que a Aisha casou forçada é mentira. E aqui nesse que eu estou falando, mostra o direito que a mulher tem de falar: eu quero, eu não quero. E o pai da noiva nunca pode obrigá-la a casar com quem ela não deseja. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam confirmou o direito da mulher de aceitar ou rejeitar o casamento. Por exemplo, o casamento com Aisha radiyallahu anha relatou que uma jovem foi ter com ela e lhe disse:
o meu pai me obrigou a casar com o meu primo. Uma vez a Aisha falou, chegou uma mulher até ela e falou assim, o meu pai me obrigou a casar com o meu primo, sem o meu consentimento, sem a minha permissão. Então a Aisha falou, senta aqui até o profeta Muhammad chegar. Ele estava fora. Quando chegou, informou do ocorrido ao profeta, tanto que o profeta sallallahu alaihi wasallam mandou chamar o pai dessa mulher, dando o direito à jovem de aceitar ou rejeitar. Ela disse, ó mensageiro de Allah, eu aceito o que o meu pai fez, porém, eu apenas quis informar as mulheres que os pais não podem fazer isso, obrigando as filhas a casar com quem ela não quer ou sem dar satisfação. Compreendeu? Então, o admirável é que a própria Aisha, radiyallahu anha, relatou esse hadith. Relata esse hadith. Para refutar as acusações do profeta a respeito do casamento com ela, sallallahu alaihi wasallam. Como que aconteceu o casamento? Após o sonho que o profeta teve, sallallahu alaihi wasallam, teve durante 3 noites seguidas e soube que era uma ordem de Allah, exaltado seja o único e todo-poderoso e digno de adoração. Então, ele foi e falou com uma mulher de nome Khawla, filha de Hakim, que sugerisse ao profeta casar com Aisha, filha de Abu Bakr. Nessa sugestão, há uma indicação da natureza do casamento. Ela lhe disse que se o fizesse, iria solidificar a relação entre ele e entre o mais querido amigo dele, ou seja, Abu Bakr. Por quê? Porque, na verdade, o casamento aproxima as pessoas. É um dos maiores e meios de aproximação entre as famílias. Porque a relação de parentesco e de casamento é uma das mais sagradas relações dentro do Islã ou dentro da humanidade. Agora, então, a conversa de Khawla, filha de Hakim, informando sobre o pedido de casamento, disse, entrei na casa de Abu Bakr naquele momento, e encontrei Ar-Rawman, a mulher de Abu Bakr, mãe de Aisha. Disse-lhe, Deus, Allah fez ingressar al-baraka, a bênção, na sua casa. Então a mulher falou, o que é isso? Ela disse, o profeta me enviou para pedir a mão de Aisha. Disse Rawma, radiyallahu anha, eu gostaria que isso acontecesse sim. Porém, aguarde Abu Bakr, que está chegando, está fora de casa. Isto em respeito ao marido. Quando Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu, chegou, disse-lhe, Allah fez ingressar o bem e a bênção na sua casa, ó Abu Bakr. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, me enviou à sua casa para pedir a mão de Aisha para ele. Nesse momento, vamos ver agora o que Abu Bakr falou. Radiyallahu ta'ala anhu. Ele apenas falou uma única frase. Será que ela, Aisha, serve para ele? Olha isso que ele falou. Será que ela, Aisha, serve para ele? Profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ele viu que a posição do profeta elevada é muito superior para aquela pequena e jovem Aisha, fosse sua esposa. Será que serve para ele? Ela é a filha de seu irmão. Ou seja, olha o que o profeta falou. Ela é a filha de seu irmão perante o Islã. Khawla foi ter com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e disse, o profeta sallallahu alaihi wasallam falou para Khawla, ó Khawla, volte e diga para Abu Bakr que somos sim irmãos pelo Islã, ulukhwa fillah. E a sua filha me serve sim. Ou seja, foi uma ordem de Allah. Então, voltei para Abu Bakr e o profeta sallallahu alaihi wasallam falou, fale para Abu Bakr que esse casamento será um casamento abençoado. Nesse momento, Abu Bakr pegou as palavras que Khawla falou através do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, só que ele falou o seguinte, não falou, então tá bom, então vamos fazer o casamento. Olha o que ele falou, mostrando que ninguém forçou ninguém. Abu Bakr falou, me espere ou aguarde a minha volta, eu vou sair. Então, o Rawma explicou o caso para Khawla. Por que ele saiu? Porque tem um rapaz conhecido como Ma'atin.
ibn Adi pediu Aisha para o seu filho Jubair. Ele pediu Aisha para o seu filho Jubair. Queriam casar eles. Então a Aisha estava prometida já. Então, por Allah, Abu Bakr nunca prometeu algo e não cumpriu. Então o que Abu Bakr fez? Abu Bakr, ele foi ter com Ma'atim bin Adi e comentou que desejava, ele foi ali falar se isso realmente vai acontecer. Quando ele chegou na casa de Ma'atim, o pai de Jubair, que estava prometido para Aisha, Abu Bakr olhou e Ma'atim e a mulher dele olhou para Abu Bakr e falou assim: ó Abu Bakr, eu temo que o meu filho Jubair, se ele casar com a Aisha, ele vai ter que se converter à tua religião. Eles não eram muçulmanos na época. Então Abu Bakr olhou e falou: é verdade isso? Você teme que ele seja muçulmano? Ele falou: sim, eu temo que ele seja muçulmano. Ou seja, ele não queria que o filho dele ingressasse na religião. Então Abu Bakr olhou e falou: alhamdulillah. Ele falou: não precisa casar. Ele saiu contente e alegre dessa casa e foi para casa agradecendo a Allah. E ali, naquele momento, ele falou para Khawla: agora sim, vá até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e diz que o pedido dele foi aceito. Depois de ele pedir também, ter falado com Aisha radiyallahu ta'ala anha. Tudo isso indica o quê? Tudo isso indica algo simples e claro, que Aisha não foi forçada a casar, que o profeta pediu permissão por várias vezes, mesmo isso sendo o quê? Uma ordem divina, uma ordem de Allah. Entendeu? Então, e essa história tem mais alguns trechos um pouquinho mais longo, que a gente vai falar mais para frente, inshallah. Só que devemos saber disso para nós tirarmos qualquer tipo de shubha, que é dúvida, ou aquilo que as pessoas de outras religiões colocam dentro do Islã e faz os muçulmanos ficarem confundidos. Entendeu? Então o profeta Muhammad, o melhor e mais nobre de toda a criação, ele nunca ia fazer algo que vá de contra a natureza humana. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.